Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais um de nossos vídeos e hoje nós não teremos uma videoaula. Eu gostaria apenas de comentar brevemente o caso da criança de 10 anos que foi estuprada desde os 6 anos e que foi submetida, a um procedimento abortivo. O que eu teria que falar sobre isso, o que eu gostaria de falar sobre isso com vocês hoje, é que primeiramente eu fiquei espantado quando eu vi que existiam pessoas cristãs em sua maioria, fundamentalistas religiosos, que questionaram a atitude ou a ação dos pais em fazerem o aborto, em permitirem que o aborto fosse feito. Então, eu fiquei impactado com o nível de idolatria ideológica que nós estamos vivendo no nosso tempo. A segunda coisa é que eu fiquei muito impactado com a politização, o quanto a política conseguiu absorver desse caso, E o caso de uma menina real de 10 anos, de uma família que está passando por os sentimentos mais profundos que um ser humano pode passar com relação ao sofrimento. E todo esse caso simplesmente se reduziu em prós e contra aborto. Acho que não é o momento da gente querer debater ideologias no caso específico dessa criança. Esse é o terceiro ponto, Como você pega casos específicos e generaliza, Existem casos e casos, as realidades precisam ser avaliadas dentro da sua singularidade. O quarto ponto é o quão a gente está atrasado, o quanto a gente, enquanto brasileiro, está para trás no cenário de humanidade. Como você vai para frente de um hospital e começa a chamar o médico de assassino, causa um alvoroço, cantando hinos, orando? É aquilo, fazer teologia em cima do sofrimento alheio. Nós realmente somos os discípulos de Jesus, Os discípulos de Jesus teve um certo momento que eles foram em determinado lugar e havia um cego de nascença. E os discípulos de Jesus, olhando para o sofrimento daquele homem excluído da sociedade, marginalizado, olha para esse cego e diz assim: nós precisamos de fazer teologia. Vamos explicar o sofrimento dele. Vamos dar o nosso veredito teológico. Vamos ver o que o mestre tem a nos dizer sobre teologia quando nós nos deparamos com o sofrimento alheio. E aí eles fazem a seguinte pergunta: mestre, quem pecou? Dá-nos uma explicação teológica, racional. Dá-nos uma explicação acadêmica. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele, para que ele viesse a nascer cego? Jesus olha e diz: olha, vocês querem explicações históricas, teológicas, racionais, lógicas para a vida, para o sofrimento? Vocês querem fazer teologia em cima do sofrimento alheio? Vocês querem pensar passado? Olha, ninguém pecou. Ninguém pecou. Nem o pai, nem ele. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então eu digo, volte a enxergar. Enxerga novamente. Por quê? Porque eu não estou preocupado em fazer teologia com o sofrimento alheio. Eu estou preocupado em sarar, em curar, em transformar.
o futuro. A minha preocupação com essa menina é: o que será dela daqui para frente? O que essa família irá enfrentar? O que nós podemos fazer para ajudar essa família, essa menina? O que nós podemos fazer para transformar a nossa sociedade a ponto de que esses casos não se repitam assim tão frequentemente? O que nós podemos fazer, viabilizar de vida para as pessoas que estão sofrendo? Não é um debate ideológico, é uma questão de vida, é uma questão de posicionamento na vida. Agora, essa é a grande pergunta, né? De que lado você está? Você faz parte dos discípulos? Ou você entendeu o que Jesus quis dizer? Eu não vim fazer teologia. Eu vim praticar o amor, a bondade, a benevolência. Nós precisamos mais que urgente pensar sobre a descriminalização do aborto, não é a legalização. Você pode ser contra o aborto. Você tem todo o direito de ser contra o aborto. Você tem todo o direito de colocar a sua opinião na sociedade em voga. A questão é: o que nós fazemos para aliviar e não para sobrecarregar o sofrimento alheio? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande mensagem de Jesus para os discípulos. E essa deveria ser também a nossa prática. Portanto, eu acho que nós poderíamos fazer uma grande coisa para ajudar essa família. Uma grande coisa para ajudar essa família. Sabe o que é? Cuidar cada um da sua vida. Se não for para ajudar, se não for para dar refrigério para o momento de sofrimento dessa menina, se o seu instrumental teórico, escute isso daqui, se o seu instrumental teórico, teológico, filosófico, científico não serve para gerar vida, não serve para pulsar vida, não serve para aliviar sofrimento, escute o que eu vou dizer: joga fora, joga no lixo. Eu sempre digo isso para as pessoas que estudam e dizem assim: poxa, mas eu estudei Nietzsche e eu estou pensando em cometer suicídio. Eu estudei determinado autor, depois que eu comecei a questionar tudo sobre a vida, sobre o mundo, eu estou pensando em cometer suicídio porque eu estou em crise. Eu sempre digo para as pessoas: se o seu instrumental teórico te gera morte, joga fora. Vai ler outra coisa. Vai ler histórias em quadrinhos. Se a história em quadrinho te viabilizar vida, satisfação, prazer, então vai para isso. Agora, se o seu instrumental teórico te gera morte, joga fora. Porque vai te dar um curto-circuito. Isso significa você vai entrar em colapso. Se o seu instrumental teórico não viabiliza a vida, joga fora. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a menina, que Deus abençoe o médico que teve aí a hombridade de se sensibilizar com o sofrimento alheio. Que Deus abençoe as pessoas que estão se propondo a ajudar essa menina e a família. Que Deus abençoe todos aqueles que se comportam nesse momento como Cristo e não como os discípulos. Deus abençoe, meus irmãos.